Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos ver aqui mais um princípio da programação funcional, que é o conceito de imutabilidade, ou seja, aquilo que não pode ser alterado, ou seja, é imutável. E o que é esse princípio? Basicamente, ele vai ao encontro, né? Ou seja, é contra aquela ideia da programação estruturada de compartilhamento de lugares, de locais de memória. Então aqui a imutabilidade, ela tenta preservar exatamente isso, ou seja, o não compartilhamento. Então vamos dar uma olhadinha no conceito aqui, né? Então é a propriedade de não permitir alterações. Então alguns tipos, né, de dados que nós já conhecemos que não permitem, o mais, né, vamos falar assim, importante aí, também muito utilizado dentro da ciência de dados, inteligência artificial, é a tupla, né? Os conjuntos também, inteiros, strings, né? E com isso, basicamente, se a gente não permite, né, a mutabilidade, então a gente consegue reduzir ou mesmo eliminar todos os efeitos colaterais que eventualmente o compartilhamento, principalmente de memória, traz. A gente consegue também uma alta testabilidade, funções mais puras, né, que vão sempre retornar o mesmo resultado de entrada, e também, né, a gente consegue trabalhar um conceito de thread safety, ou seja, quando eu tenho mais de uma thread, né, mais de uma divisão de processos entre os cores ali, né, eu consigo basicamente manter a consistência desses objetos compartilhados, tá? Então vejam que é importante, né, principalmente quando a gente trabalha com multiprogramação. Então aqui um exemplo, né, eu tenho lá, por exemplo, ali uma tupla, né, 1, 2, 3, né, e se eu tento, né, modificá-la, a gente não vai conseguir. Eu vou trazer aqui um exemplo, né, que eu vou inclusive chamar aqui o PyCharm, né, eu não vou executar aqui no modo de script. Então aqui vamos executar o Python console, né, que acho que para nossa finalidade vai ser um pouquinho melhor aqui, ó. Vamos abrir aqui. Então aqui no Python console, né, vamos criar aqui uma string, né, que é imutável, né? Vamos ver por quê que ela é considerada imutável lá. Texto recebe olá mundo, né? Muito bem. Então tá lá olá mundo, né? E aqui vamos então aqui fazer uma identificação lá do texto. Então tá aí, ó. Esse é o local de memória que está esta variável, ok? Vamos agora fazer o seguinte, texto upper vai receber texto. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo mais ou menos uma cópia. Vamos fazer aqui, ó, um id texto upper. Olha só, por enquanto ele está apontando, mas vejam só o que acontece quando eu faço uma pequena modificação nele. Texto upper vai receber uma variação daquele texto lá, ó, texto+.upper. Eu vou fazer com que efetivamente ele receba ali, olha, um upper, né? Ou seja, eu vou colocar todas em maiúscula, ok? Agora, se eu faço aqui, ó, id texto upper, agora, olha só, nós mudamos, né? Nós fizemos uma transformação em texto upper. Enquanto os dois estavam iguais, eles estavam apontando para o mesmo local de memória. Assim que eu fiz uma modificação em um, por eles serem, né, então eu tenho no primeiro momento, até mesmo por uma redução, né, de utilização de memória, eu tenho o mesmo objeto sendo apontado. Mas assim que eu transformei, fiz uma modificação nele, neste mesmo momento, né, eu tenho então uma identificação diferente, ou seja, agora eu estou apontando para um outro local e eu provo para vocês que é realmente outro local. Se fosse igual, os dois objetos teriam valores diferentes. Mas aqui, olha só, se eu imprimir texto, vai sair olá mundo. E se eu imprimir texto upper, ele tem olá mundo maiúsculo, ou seja, os dois textos são diferentes, estão em locais de memória diferentes, mesmo partindo de um único. Então este, basicamente, é o princípio, né, da imutabilidade aqui na prática, utilizando, então, um tipo de dado que é imutável, né, que é uma string aqui, né? Entretanto, né, vamos voltar para a apresentação, eu tenho ali, né, alguns contras, né? Por exemplo, eu vou ter que usar um pouco mais de alocação de memória e eu tenho, né, que também trabalhar com uma maior complexidade do código. Mas, em contrapartida, né, eu tenho a garantia de que os objetos não vão sofrer qualquer tipo de interferência e também
problemas provenientes da utilização de espaços comuns. Ok, pessoal? Então, esse é o princípio da imutabilidade e ele vai ser muito requerido, né, e utilizado na programação funcional e principalmente em análise de dados. Isso é muito, muito importante. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula para o último princípio aqui importante, né, da programação funcional implementado em Python. Tchau!